Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre negociação, tá? O que que é a negociação? Então, a negociação, ela pressupõe uma preparação, né, e um planejamento, e também a adoção de uma estratégia de desenvolvimento das ações. Para a realização dessas atividades, né, da negociação, é importante a gente levar em conta alguns conceitos e algumas percepções básicas, tá? Que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho. Então, primeiramente, se estabelecem 2 modelos amplos de desenvolvimento de uma negociação, tá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de negociação, que seriam a distributiva e a integrativa. Então, como a gente já falou bastante sobre isso, né, as atividades da nossa vida em sociedade, enfim, as atividades que a gente, atribui no nosso dia a dia, e as negociações, elas estão sempre ocorrendo, né, se a gente verificar, no nosso dia a dia, a gente está constantemente negociando alguma coisa, né, então sempre acontece esse tipo de negociação, mas em cenários, às vezes, diferentes. É. Então a necessidade ou a dispensabilidade de relações duradouras, fluxo de informações e a confiança estabelecida entre cada uma das partes, são fatores importantes para a gente, escolher, né, um modelo negocial, um modelo de negociação. Então não é da mesma forma que se negocia, por exemplo, a compra e venda, de um apartamento, né, de um imóvel, ou então, uma partilha de bens de uma herança. São tudo negociações, são diferentes, né, cada situação é uma situação. Então não é da mesma forma que eu vou negociar essa compra e venda do apartamento, e não é da mesma forma que eu vou negociar, de repente, a partilha aí numa herança, né, dos bens, que os herdeiros têm direito. Afinal de contas, se o vendedor e o comprador de apartamento dificilmente projetam relacionamentos entre eles, né, após a negociação, já num processo de herança, os familiares, eles terão ainda diversas oportunidades de convívio, né, e talvez alguns outros tipos de negócio. Então isso também é um fator que a gente vai ter que verificar dentro de uma negociação, né, se após a negociação ainda vai existir um vínculo ou não. Tudo isso vocês vão ver que faz a diferença na hora da negociação. É. Essa diversidade de situações determina que se elejam, já mesmo no próprio planejamento ali, as formas de condução de uma negociação. Então por isso é importante planejar essa negociação, né. Então geralmente se acredita que as negociações, elas funcionam como uma compra e venda, por exemplo. Ou seja, quanto maior o preço, melhor para um e pior para outro, né. A gente tem muito essa essa ideia de negociação, né, de valores, de compra e venda mesmo. Então quanto maior o preço vai ser bom para um lado, de repente vai ser ruim para o outro. E esse tipo de negociação, a gente chama muito, a gente chama assim de negociações de perde e ganha, né, que parte da ideia então que existe um bolo fixo que vai ser dividido, e que cada parte vai reivindicar o maior pedaço. Então quer dizer, um vai perder e o outro vai ganhar, né. Então, esse é um tipo de negociação, que a gente chama então de negociação perde e ganha, que seria então na verdade uma negociação distributiva, ou então uma negociação competitiva, né, vocês podem encontrar com esses 2 nomes, que é nada mais é que esse perde e ganha. Então ela é geralmente marcada por recursos e tempos escassos, né, uma das partes ali tem pressa de repente em vender alguma coisa, e a outra parte, tem o dinheiro, né, enfim, geralmente quem quer se desfazer ali de algo, precisa do dinheiro, tem o tempo já reduzido, enfim, está com pressa, né. Então aí vai existir uma alta competitividade entre as partes, né, porque as partes ali vão estar realmente, competindo. Eu tenho o negócio, você tem o dinheiro, então mas você está com pressa, então eu vou começar a oferecer um valor menor, porque eu sei que você quer, precisa de vender aquilo, né. Então por isso que é uma negociação distributiva ou competitiva, né.
Então vai ter, marcada geralmente por recurso e tempo escasso, por uma alta competitividade entre as partes, né, e a ausência de perspectivas de relações futuras entre os litigantes, né. Por exemplo, na negociação aí do apartamento, né, estou vendendo um apartamento, preciso vender, eu já abaixei o preço, a outra pessoa quer que eu abaixe mais o preço ainda, então está existindo essa competição, que eu não vou ter uma relação futura com o comprador, né, eu vou fazer a minha negociação, vou vender o apartamento e vai acabar a nossa relação, né. Provavelmente, futuramente, eu não vou ter nenhum tipo de contato mais com essa pessoa. Então, por isso, nesse tipo de negociação, as partes sabem que talvez precisem aceitar menos do que esperava, né, menos do que eu queria. Então eu estou vendendo apartamento que vale, sei lá, 300.000, mas, a outra parte ofereceu 250, eu sei que vale mais, mas eu preciso, enfim, eu vou acabar aceitando menos do que eu imaginava e menos do que eu esperava, né. Então o principal objetivo não é assegurar que todas as partes saiam ganhando, é assegurar que o seu lado ganhe o máximo que puder, né. Então essa é a negociação distributiva, competitiva, que é assegurar, o objetivo principal é que cada um vai olhar o seu lado, né, cada um vai, eu quero vender pelo maior preço e a outra pessoa quer comprar pelo menor preço, por exemplo, né. Cada um vai assegurar o seu lado, para ganhar o máximo que puder. E nesse tipo de negociação, o relacionamento e a reputação das partes são pouco significantes, não importa, né. O que importa ali é o resultado. Por isso que a informação sobre tudo que está acontecendo ali é uma moeda forte nesse tipo de negociação. Então não importa o meu relacionamento com o comprador ou com o vendedor, não importa se eu sou amigo, se eu não sou, se eu nem conheço, né, e nem importa a reputação também das partes. O que importa então é a informação do que eu tenho sobre todo o contexto, né, porque quanto menos informação tiver a contraparte sobre as suas fraquezas e reais preferências, e quanto mais ela perceber o seu poder de barganha, melhor para você, né. Então, quando você for fazer uma negociação nesse sentido, tentar não demonstrar, não oferecer muitas informações, né, não contar por que que você está vendendo aquilo, por que que conta que você precisa de dinheiro, né. Você quer vender porque quer vender, quer investir em outra coisa, enfim, quanto menos aquela pessoa souber sobre as suas fragilidades, melhor, né. Porque, se a pessoa sabe que você está vendendo porque precisa do dinheiro, que você está desesperado, de repente, por aquele dinheiro, ele vai te oferecer menos, porque ele sabe que do teu desespero, da tua pressa em receber, né, então ele vai começar ali a oferecer menos para você. Então, quanto menos informação ele tiver sobre as suas fraquezas, melhor, né. E o interessante também é perceber o teu poder de barganha, né, a tua o teu jeito de negociar, de pechinchar, enfim, isso também traz uma certa dificuldade ali para outra pessoa, então para você é melhor isso, você mostrar realmente que sabe negociar, que tem esse perfil, né. Então, devido a isso, geralmente vai ser omitido os verdadeiros motivos pelos quais se deseja fazer esse negócio, né. Então, estrategicamente, a questão é selecionar a informação e obter os dados relevantes da contraparte que talvez não tenha planejado a abertura desses dados. Então, você quando for fazer uma negociação, é importante, por estratégia mesmo, né, tentar obter maior número de informações sobre aquela pessoa, sobre o negócio, né, que você está fazendo, dados relevantes, porque talvez a outra parte não tenha feito isso em relação a você, né. Então, sempre verificar isso, tentar obter maiores informações e não passar as suas informações para outra parte, né. Lógico que isso vai ser um estudo aí que a pessoa tem que fazer para tentar negociar, né. Então é um trabalho também para o advogado pesquisar o que está acontecendo, quais os pontos fortes ou não desse negócio, né, por que que a parte quer vender. E a outra parte, logicamente, se você estiver do outro lado, não informar, né, tentar, passar o menor número de informações possíveis, né.
Aí nós temos as negociações do tipo integrativas ou colaborativas, que daí vão ser determinadas por um fluxo ativo de informações, com a contínua exposição dos motivos para um negócio, né? A abertura de reais interesses e das restrições de cada parte com determinadas soluções. Então, aqui é um enfoque diferente, né? Nesse tipo de negociação, então, vai prevalecer aí a maior quantidade de informações mesmo, né? Por quê? Porque vai buscar opções criativas com o conhecimento obtido. Né? Então, quanto mais informações as partes tiverem do negócio, de repente elas conseguem propor mais opções aí para surgir uma autocomposição, né? Um acordo. Porque quanto mais opções, talvez eu consiga atender o máximo de interesse daí de ambos os lados, né? Aí já não vai ser aquela situação de um ganhar mais e outro ganhar menos, mas sim tentar agradar os dois lados, né? O Antônio do Passo Cabral e o Leonardo Carneiro da Cunha falam assim, que na negociação cooperativa, a estratégia tem por base não a posição de cada interessado, mas os interesses envolvidos. Busca-se criar valor que pode beneficiar ambas as partes, separando-as do problema. Né? Então, a ideia geral de operação de uma negociação integrativa, colaborativa, cooperativa, enfim, é um fluxo maior de informações com a tentativa de apresentação de opções de resolução, né? A fim de tentar realmente albergar assim o máximo possível do interesse das partes. E todo o processo de negociação, tanto lá na abertura de interesses, quanto o pensamento de opções e avaliação de alternativas, tudo isso vai ter que ser verificado nesse tipo de negociação, né? Vai ter que ser realmente olhado todo o processo, né? Desde o comecinho, então abertura de interesse, pensamento de opções, avaliação das alternativas, descartar as piores soluções e eleger, logicamente, a melhor atividade para ser realizada em comum, né? Então, por isso que a gente diz que as partes, nesse tipo de negociação, vão cooperar entre si, né? Por quê? Porque elas querem obter um melhor tipo de resultado, receber o máximo de benefícios, né, dentro desse tipo de negociação. Então, por conta desse elevado potencial de agregar valor nessa negociação, a gente percebe a existência de um discurso muito enfático em favor mesmo dos métodos colaborativos de negociação, né? Porém, a concepção de que sempre é possível uma negociação integrativa, que lógico, a gente prefere essa negociação integrativa porque geralmente é permeado mais de boa fé, pode levar a alguns resultados injustos também, quando nessa negociação, nessa mesa de negociação que a gente fala, né? Porque vai existir uma forte competição de um lado, às vezes, e a ingenuidade do outro lado, né? Por isso precisa prestar muita atenção e todo mundo agir com boa fé. A escola de negociação de Harvard, ela desenvolveu um modelo de negociação na qual foi feito, não, desculpa, na qual o feitio colaborativo assume um papel central, né, levando em conta a separação, então, entre as pessoas e os problemas, a concentração nos interesses e não nas posições, né, a invenção de opções para ganhos mútuos e o uso de critérios objetivos para avaliações das opções fica mais evidente, né? Então, a escola de Harvard, ele desenvolveu esse modelo, né, que tem que levar em conta, então, a separação entre as pessoas e o problema, concentrar nos interesses de cada um, e tentar inventar maiores opções, né, de negociação para ganhos mútuos mesmo, para todo mundo sair satisfeito, né? Então, nessa ideia, o resultado esperado condiz somente com as últimas providências a serem tomadas na negociação. Por exemplo, os pedidos, as demandas
oposição de cada parte vão ser deixadas para o final, né? Não interessa a posição ali de cada um. O início do processo é marcado por uma deliberação que pode alcançar inclusive o modo como irão proceder essas reuniões, ou seja, sobre o processo de negociação, né? Então é interessante estabelecer metas, estabelecer prazos, objetivos para esse encontro, né, das partes, para essa negociação. E é também por meio desse processo da negociação colaborativa, que a gente vai identificar os interesses de ambas as partes, né. E daí vai se pensar sobre uma série de opções, lógico, fundamentando sempre com critérios objetivos, né, para que somente no final as partes assumam realmente o papel de eleger a melhor forma de resolver, né. Então vai ter toda essa conversa, essa análise antes, e lá no final, depois de várias opções, é que as partes vão decidir como que elas vão resolver isso, né, olhando sempre o bem comum, que ambos os lados fiquem satisfeitos. Então essas etapas, elas devem ser realizadas, integradamente, né, de modo que o objetivo comum de viabilizar, então, esse acordo tenha sempre o caráter colaborativo e satisfaça o máximo possível o interesse de todos os negociantes, né. É interessante conhecer os fundamentos das posições de cada uma das partes, né, isso é fundamental eu conhecer, o que a pessoa quer, o que que ela deseja, diferente da outra situação que a gente conversou, né. Então aqui é importante eu ter essas informações, né, conhecer realmente o fundamento então, de cada parte, por que que ela está vendendo aquele apartamento, o que que ela quer, "Ah, eu quero um outro apartamento menor", sabe, conversar por que da venda, né, pra gente poder descobrir conjuntamente quais outras opções, além da mais óbvia, né, o que que é o óbvio, pegar ainda o exemplo da venda do apartamento, é óbvio que eu quero vender, e é óbvio que o outro quer comprar, né, ou porque está mais barato, porque eu preciso, enfim, mas, nessa situação, nesse tipo de negociação, é interessante saber outras opções. "Ah, eu quero vender porque eu preciso comprar um apartamento na praia", né, então por isso que eu quero ir embora para a praia, quero comprar um apartamento lá. De repente a outra parte tem um apartamento na praia, né, e ele ia pagar, mas ele tem um apartamento na praia, então de repente eu faço a troca, enfim, é importante, ter esses outros tipos, né, de opções ali para conjuntamente as partes tentarem achar algo compatível e que seja de interesse comum. Então é muito relevante, né, fundamentar sempre as opções, com dados objetivos, dando respaldo sim, de razoabilidade, né, entre as partes, tudo tem que ser razoável, mas essas negociações colaborativas, além de terem um largo potencial de viabilizar acordos, que seja bom para as partes, também reforça a sensação de participação na formação do resultado, né, que esse resultado deve sempre soar justo, soar razoável aos envolvidos. Então, para que o acordo tenha um potencial de cumprimento maior, é relevante que as partes tenham, ativamente participado de todo o processo de formulação da negociação, né, além de haver o amparo da decisão em critérios que pareçam, como eu falei, justos e razoáveis a ambos, e não uma simples imposição de força por conta da necessidade de repente, né. Então é interessante mesmo que as partes, elas, participem de todo o processo da negociação, né, por exemplo, não deixe só para o advogado fazer, né, o advogado vai lá e fala: "Não, é interessante marcar essa negociação, essa reunião, para que todos ali compareçam, para que as partes tenham ciência do que está acontecendo". Então, nesse tipo de negociação, é interessante isso, né, porque às vezes a gente sabe que apenas o advogado conversa com outro advogado e acaba formulando acordo, né, coisas simples, que não envolve muito valores, enfim, outras situações, o advogado faz isso, né, tem esse poder. Mas, nesse caso, envolvendo, por exemplo, até não só falando em valor econômico, mas situações de família, onde estão brigando pela guarda da criança, por exemplo, vamos tentar chegar no acordo, né, conversa todo mundo ali, negocia, "Ah, não, eu quero
eu quero ter a guarda porque isso, mas você pode visitar quando você quiser, né, alguma coisa nesse sentido. Então é interessante sempre as partes estarem participando ativamente de todo esse processo, tá, de negociação. Então essa negociação, ela não pode progredir sem uma comunicação. É importantíssimo haver a comunicação entre as partes, né. O modo como ela se desenvolve, como essa negociação se desenvolve, tem um papel preponderante na eleição do modelo de negociação, né, por isso é importante a comunicação. E nas negociações, o mais usual é haver um modelo misto, geralmente, né, a gente vê que uma negociação começa, de repente, de uma forma competitiva e no final até pode se tornar uma forma mais colaborativa, né, ela fica se transforma realmente num modelo misto, né, onde a régua ali, de confiança entre os sujeitos que negociam, que estão negociando, vão determinar maior ou menor abertura de informações. Então tudo vai depender também se a outra parte está confiando ou não na outra parte, né. Então isso vai determinar, essa confiança vai determinar mesmo maior ou menor abertura de informações e melhores ou piores condições de trabalho conjunto ali no pensamento e na formação, de repente, de avaliação de opções, né, opções para essa tentativa de acordo. Vamos falar um pouquinho agora, sobre alguns elementos que são pertinentes ao planejamento e execução de uma estratégia, tá, dentro da negociação para litígios cíveis, tá. Então, alguns elementos objetivos que nós temos são a posição, o interesse e questões. Então, a gente sabe que no direito processual civil, quando a gente faz lá começa um processo com a petição inicial, a gente tem que estruturar os nossos pedidos, né? Tem que ter uma lógica ali nos pedidos. E esses pedidos, às vezes, geram algumas opções improdutivas para o favorecimento da autocomposição, né, a partir do momento que o réu recebe a petição inicial ali, sabe que existe um processo contra ele, às vezes ele cria, assim, uma certa resistência para fazer um acordo, né. Então a negociação centrada nos pedidos formulados na petição inicial pode impedir que seja tentado aí uma autocomposição, né, através da negociação. Então, quando a gente fala em teoria da negociação, o conceito que melhor se aproxima da noção processual de pedido é o de posição, tá? Então, na negociação, a posição é a postura inicial que é demonstrada pelo negociador, mas que poderá não corresponder ao seu real interesse, ou seja, ao que o negociador efetivamente deseja para a satisfação das suas necessidades. Isso é a posição, né, então é a postura inicial que vai ser demonstrada pelo negociador. Então, por exemplo, assim, ele entrou com uma ação requerendo 50.000 por dano moral, né, por dano moral, enfim, alguma situação que aconteceu, ele entrou pedindo esses 50.000 de indenização. Será que por um acordo, né, como que vai acontecer? Porque a gente sabe que numa petição inicial a gente deve colocar valores corretos, né. Então, quando a gente pede por exemplo, esses 50.000 de indenização, é o que nossa doutrina chama de pedidos imediatos, né, acho que vocês tiveram lá em processo civil, lá atrás. Os pedidos imediatos, ou seja, os bens da vida, né, bens da vida pretendidos sobre os quais vai versar ali a decisão de mérito do juiz. E uma negociação integrativa não deveria iniciar pelas posições, né, porém um processo judicial, ele tem na legislação, ali no artigo 319, inciso 4 do CPC, que exige-se, né, que é necessário ter esses pedidos bem formalizados na petição inicial, né. Mas isso, às vezes, para um acordo, não é o que vai acontecer, né. Para um acordo eu quero 50.000, mas um acordo pode ser que eu não receba esses 50.000, né. Então por quê?
nesse exemplo ali que eu falei de 50 mil, por exemplo, ao se avançar, né, sobre os motivos que essa pessoa pediu 50 mil reais, de repente ela quer esses 50 mil, ela precisa desse dinheiro, mas se eu fizer um acordo com ela, talvez eu não precise pagar os 50 mil. Eu posso dar um carro para ela? Se ela aceitar, eu tenho um carro que eu posso dar como opção, né? Eu tenho, enfim, outras coisas que eu posso oferecer para ela. E na petição inicial não vai ter isso. Né? Na petição inicial, ali dentro do processo judicial, eu vou pedir 50 mil reais. Não vou colocar ou um carro do mesmo valor, ou uma casa, um terreno do mesmo valor, né? Então, no processo judicial, isso acontece de forma diferente. Né? Então, quando a gente fala em posição dentro da negociação, o importante é ter em conta que existe uma diferença entre as posições declaradas das partes e os seus interesses subjacentes. Né? Posições são os requisitos declarados que as partes demandam do outro lado. Né? Então, a ideia central de negociação integrativa é de que atrás das posições opostas existem muito mais interesses em comum do que conflitantes. Né? Por isso, quando a negociação tem enfoque nesses interesses subjacentes, esses interesses que não estão tão claros, né? Como, por exemplo, em vez dos 50 mil, até eu aceito um carro do mesmo valor. Né? Então, quando tem enfoque nesses interesses subjacentes, ignorando aquele pedido primário ali, existe uma facilitação em fazer um acordo, né, que satisfaça mutualmente as partes, né? Então, eu acho que esse exemplo fica mais claro. A pessoa pede 50 mil, né, numa petição inicial, pede 50 mil de danos morais, indenização. Porém, a outra parte, de repente, tem esse carro que ela pode dar como pagamento, e a outra parte aceita, porque ela também precisa, ela está precisando de um carro, né? Então, interessante sempre agregar novas situações aí nessa relação, né, com a outra parte. Então, quando a gente se enfoca nos interesses, realmente, a gente pode construir uma gama de alternativas, né, a fim de tentar viabilizar essa composição aí entre as partes. Então, fica muito mais interessante, muito mais fácil fazer um acordo. Não fica engessado só naquele valor, naquele dinheiro. Então, quando a gente distribui, né, a nossa petição inicial, os pedidos já estão postos. Então, existe aquele condicionamento, né, como eu falei, que vai ser, então, desfavorável para uma negação integrativa. E, por conta disso, quanto mais atenção se der a posições, menos foco será dado ao atendimento dos interesses, né, desses interesses subjacentes, aqueles interesses que não estão tão claros. Então, as posições, nesse caso, seriam os pedidos, tá? Dentro da teoria da negociação. Então, os advogados que conduzem a causa em negociação, eles precisam ter essa percepção muito mais clara de que os limites do pedido ali que a gente coloca na petição inicial, né? Então, o advogado tem que ter essa percepção, tá? Perdi aqui, desculpa. Os advogados, então, que conduzem essa causa, né, de negociação, precisam ter essa percepção, então, muito mais clara do que aqueles limites do pedido, que os pedidos são delimitados, né, dentro da petição inicial. E são apenas aplicáveis quando da decisão judicial. Né, o juiz, a gente sabe que ele vai julgar o que foi pedido, né, ele não pode julgar diferente do que foi pedido. Então, sendo impertinentes e geralmente perturbadores para uma solução autocompositiva, né? Então, é diferente a gente conseguir negociar até mesmo antes de entrar com o processo judicial. Né? E uma das primeiras atividades a cumprir para desenvolver estrategicamente uma negociação é estabelecer, se possível, mutuamente, né, quais as questões que devem ser postas na composição. E não se trata do pedido em si, mas dos aspectos mesmo que são mais relevantes. Né? Se a questão, por exemplo, versa sobre um pagamento,
O ideal é que a negociação não se desenvolva apenas ali sobre o preço do negócio, mas também tem que ser objeto de negociação, prazo, forma de pagamento, as garantias que vão ser oferecidas. Né? Então, é um conjunto de fatores mesmo que deve estar presente sempre na negociação. Né? Negociações de única questão envolvem geralmente reivindicação de valor. Aí fica mais difícil de agregar esses aspectos integrativos, né? Quando, eu quero tanto e sou meio engessado, não tem prazo, não tem forma de pagamento, nada, é tanto e tanto, né? E fica difícil de conseguir realmente chegar num acordo, uma autocomposição, né? Aí a gente, nessa linha de pensamento, a gente pode perceber que à medida que o mix de barganha aumenta, assim, também crescem as oportunidades de escolher uma coisa diferente. Os economistas chamam de trade-offs, né? Que é escolher uma coisa em detrimento da outra, escolher algo diferente. Então, quanto mais barganha tiver ali, mais conversa, mais de repente uma pechincha mesmo, vai começar a surgir oportunidades para fazer esses trade-offs. Eu quero isso, mas de repente eu aceito aquilo, né? Enfim, é uma negociação, é realmente conseguir negociar para que ambas as partes cheguem num consenso, né? Que ambas as partes saiam satisfeitos. Então, além dessas questões, se deve verificar quais interesses subjacentes que determinam esses pontos em debates. Então, aqueles interesses subjacentes que eu comentei, interesses que estão ali, que não estão claros, né? Não estão de forma clara. Então, você sempre interessante perguntar, né, ali numa negociação, por que se deve discutir sobre esse assunto? Qual que é a relevância disso? O que mobiliza cada uma das partes nos seus pedidos, nas suas posições, nas suas questões? O que vai fazer com o resultado pretendido? Por que esse pedido é melhor que o outro? Então, ao iniciar uma negociação, todo mundo tem em mente alguns resultados já pretendidos, né? Que vão se construir a partir do interesse, muitas vezes, que não estão tão explícito. Né? Então, para uma negociação com caráter flexível, deve-se ter como meta a realização do interesse e não da posição. Então, por isso, estrategicamente falando, é bom que os pedidos de ambas as partes não fiquem em primeiro plano no processo de negociação. Né? Então, não é interessante que a gente ingesse aqueles pedidos, eu quero isso, isso e ponto. Não, é interessante ter a conversa e deixar esses pedidos para o final, né? Porque, geralmente, numa negociação, eu não vou ter aquilo que realmente eu quero. Né? Se eu quiser que ambas as partes saiam satisfeitas, né? Porque no acordo sempre um vai abrir mão de alguma coisa, o outro também. Ambas as partes têm que ceder um pouquinho. Então, nas negociações, não é usualmente proveitoso lançar jornada para tentar compor já com destino traçado. Eu quero isso, tem que ser isso e ponto. Não, você não vai conseguir dessa forma, né? Porque os interesses são diferentes. Os interesses precisam estar o mais claro, lógico, estar claro e sempre definido quanto mais possível. Né? A identificação das questões a decidir e dos interesses subjacentes é também muito importante. Esses interesses que de repente eu não demonstrei no processo judicial, é hora de demonstrar aqui. Né? Porque pode conduzir realmente à criação de valor, de outras oportunidades, por meio de uma perspectiva colaborativa, com a ideia, de repente, de troca, né, como eu comentei. Então, mesmo em uma negociação distributiva, a variabilidade de questões proporciona acordos viáveis e a criação de valores na negociação. Né? Embora a restrição sobre o fluxo de informações possa tornar mais difícil identificar essas oportunidades que muito provavelmente estarão presentes. Tá? Daí nós temos alguns tipos de elementos subjetivos na negociação, que seriam as partes e a relação. Então, um dos aspectos mais fundamentais em uma negociação condiz com a confiança que as partes nutrem uma sobre a outra.
né? Quanto maior a confiança entre os negociadores, mais fácil será obter informações e, com isso, formatar acordos mutuamente benéficos. Então, a comunicação, ela é essencial para a mais provável obtenção de resultados desejáveis na composição, né? Então, quando as partes desconfiam uma da outra, elas são relutantes em passar informações, né? Tem maior dificuldade de compreender também o ponto de vista do outro, né? Então fica difícil criar alternativas viáveis para um acordo onde existe esse mútuo comprometimento. Então, quanto maior a desconfiança, mais difícil vai ficar realmente, porque as partes não vão passar todas as informações que elas desejam, né? Então, o modo como uma parte percebe a influência e a força da outra parte também vai interferir ativamente nas considerações de confiança e na avaliação das respectivas alternativas, né? Uma tática altamente combativa, frequentemente utilizada, é a submissão do acordo à relação existente entre a parte ou entre terceiros. Por exemplo, assim, quando um fornecedor ameaça o gerente de que vai falar com o dono da empresa, né? Você está tentando uma negociação e falar, você não conseguiu nada com o gerente. Ah, então eu vou conversar com o dono da empresa, que é meu amigo, não sei o quê, barararará, né? Então, caso não obtenha a negociação, ele vai partir, eu vou falar com você, eu vou falar com Deus, né? Aquela história, eu vou falar com o dono, que é meu amigo, você não resolve nada, tal. Isso aí ele vai tentar buscar uma composição sobre a perspectiva de força, né, sustentando uma demanda a partir da pressão em relação. Isso não é viável, isso não é bom, né, não é salutar. Então, trata-se de estratégia de intimidação, podendo, de repente, até ser fundada em blefe, né? Posso blefar que eu vou fazer isso e acabar não fazendo, mas eu estou tentando agir ali de uma forma diferente. Ou, de repente, eu tenho mesmo esse poder de influência, né? Ah, o cara, o dono lá da loja é meu amigo sim, e eu vou utilizar isso, dessa minha influência, para conseguir o que eu quero. Esse tipo de proposição afasta as partes e propõe uma composição pela força, né, direcionando daí a negociações distributivas e fazendo muito difícil esse percurso de criar valores que a gente comentou por trocas de repente, né, por trocas benéficas. Vai criar rancor, né, que pode dificultar então o cumprimento ali do pacto ou de negociação e de trocas futuras. E no processo judicial, geralmente as partes elas se apresentam com os dentes à mostra, né? Que a gente é acostumado a brincar aqui quando eu entro com um processo, porque eu quero brigar, né? Porque eu vou brigar, porque eu quero ganhar. Então, as partes, geralmente, e o outro quer se defender, né? Então, a gente fala que as partes entram ali com os dentes à mostra mesmo, né? E daí já tem esse alto grau de desconfiança no outro. Porque as informações que uma parte obtém da outra são usualmente aquelas constantes nos autos ali, né? Então, eu tenho aquelas informações que estão no processo. Então, não existiu ainda uma negociação, uma conversa, uma comunicação, né? Então, como a maior parte das negociações ocorre em um contexto no qual já existe um relacionamento prévio, né, entre as partes envolvidas, logicamente, sempre, geralmente num processo, a parte conhece o réu, conhece o autor, né? Não que tenha um vínculo, mas sabe do que se trata, né? Então, isso deve se ponderar que, dependendo dos antecedentes, do litígio, da relação que deu origem ao conflito, ali, à desavença, muitas vezes já existem restrições iniciais, né, no relacionamento, às vezes forte o bastante para impedir o melhor desenvolvimento da negociação. Então, é comum mesmo que o litígio tenha indisposto todas as partes envolvidas no processo, né? E isso vai fazer com que inviabilize uma negociação. Então, nessas hipóteses, para tornar factível mesmo a comunicação e, consequentemente, uma autocomposição, se deve buscar contornar o problema na relação primeiro, né? Como isso? Terceirizando o processo por pessoas que não estão afetadas diretamente com o histórico. Como exemplo, os advogados, né? Você tem lá um conflito, já brigou com o cara e tal, foram para o judicial, mas agora quer resolver, né?
Ah, mas o cara não vai querer fazer acordo comigo, porque a gente já brigou, porque a gente já teve um problema, tal. Busca um terceiro para ajudar, né? E o advogado é a melhor pessoa para estar fazendo isso. Então, o advogado vai tentar ali conversar com as partes, né? Do cara falar assim, ó, fulano, tô com um processo aqui, aconteceu isso, será que não tem como resolver? O outro, ah, não, já tentei resolver, aquele cara é um estúpido, não sei o quê, não tem acordo com ele, vamos para briga. O advogado vai tentando, né? Conversando, não, veja bem, porque olha, e isso, então o advogado tem que ter esse poder de barganha também, tem que ter essa sensibilidade, né? Então é bastante pertinente notar que o momento adotado no procedimento civil para conciliar, né? Você tem que saber quando falar, você tem que saber como conversar com a outra parte, né, sobre isso, e que momento você deve conversar. Então, é bastante pertinente você verificar que momento mais adequado para estar conversando, para tentar conciliar, né. A confecção, né, dos termos que a gente fala, numa petição inicial, principalmente os fatos, ela pode gerar um óbice também para autocomposição, né, pode criar essa resistência pelo réu. Também é importante você verificar como você vai estar fazendo essa de repente, se for judicializar, né, essa petição inicial, ali, às vezes você fala e monta uma peça de uma forma mais, eh, com palavras não tão educadas, né, por isso é sempre importante estar verificando isso também. Eh, então essa postulação pode gerar óbices, né, para a autocomposição, criando essa resistência pelo réu. Isso porque, a depender da intensidade com que os fatos sejam postos na petição inicial, o réu, da mesma forma, voluntária ou involuntária, poderá fechar a porta de autocomposição, né, adotando uma postura, de repente, de combate mesmo, né. É importante a gente falar também, lembrar, né, do artigo 695, parágrafo 1º do CPC, que determina que a citação seja procedida sem entrega da cópia da petição inicial ao réu. E o objetivo disso é que o réu não tenha aquele conhecimento imediato das alegações formuladas pelo autor, né, que podem acirrar, de repente, os ânimos e dificultar a autocomposição, né. Então, a pessoa recebe a citação sem ter a inicial, né, ele tem, lógico, o acesso, ele pode acessar, né, para ver o que fala a petição inicial, né, tem que acessar através lá de uma chave que é dada, enfim, no sistema, mas ele vai receber apenas a citação, e não vai saber de imediato a inicial, ter todos os fatos, né, porque para tentar aí, viabilizar, de repente, um acordo, né, não dificultar, não deixar os ânimos aflorarem, ficar com raiva e não conseguir fazer esse acordo, assim, de pronto, né, uma das ideias desse 695 aí, quando foi elaborado pelo legislador, tá. Que mais que eu quero falar com vocês aqui? Também é importante a gente lembrar que no processo judicial, tradicionalmente, né, as partes são personagens imprescindíveis, em teoria, porque na prática as partes não vão exercer uma função tão ativa, tão efetiva, né. Lógico, sempre é mais o advogado que atua, né, a parte dá os poderes para o advogado atuar, né, pela procuração, e o advogado atua ali. Então as partes, elas são personagens, lógico, importantíssimos, imprescindíveis, porque o processo diz relação a eles, mas na prática mesmo eles não têm uma função tão efetiva, né. Já nos meios autocompositivos, na negociação, elas são protagonistas, né, elas que vão decidir tudo realmente. O advogado ali só vai ser um intermediador, né. Então nesse sentido, quanto à formatação de um esquema de sujeitos na negociação, é relevante ter em mente todos aqueles que interferem e o modo como tal ocorre na negociação, né. As relações de influência, são importantes, devendo-se sempre mapear todos os envolvidos, né, no processo, classificando-os como meros informadores, como, por exemplo, o avaliador, né, se eu contrato avaliador para avaliar, os bens do inventário,
né? Quanto vale aquele terreno, quanto vale aquela casa. Então, ele é uma pessoa importante também na negociação, né? Ele vai ser um informador, né? Ele vai estar avaliando, vai estar informando o valor dos bens. Outro sujeito que pode estar envolvido ali são os conselheiros, que o próprio advogado é um conselheiro, né? Os familiares, enfim, depende, lógico, do contexto de cada caso, de cada processo. Ou então, os decisores, que são as próprias partes, né? As partes vão decidir, elas que estão, que são os decisores mesmo dessa situação. Então, sempre é interessante identificar mesmo a influência de cada um dentro dessa negociação e os interesses também de cada um desses sujeitos envolvidos, né? Inclusive as divergências que podem eventualmente ocorrer ali na negociação entre eles, né? E, por outro lado, também é importante verificar a necessidade ou conveniência de uma continuidade no relacionamento, né, para uma negociação. Então, é importante eu verificar, será que eu vou ter uma relação futura com essa pessoa que eu estou acordando? Será que não? Né? Então, essa necessidade ou convivência de uma continuidade no relacionamento pode apresentar um aspecto bem significativo para o empreendimento da técnica que eu vou utilizar na minha negociação, né? Então, por exemplo, o vendedor de determinado produto, ele pode ter interesse em fidelizar o cliente, né, e fazer futuras vendas, né? Então, existe uma grande vantagem na fixação de um acordo aí, né, formatado em moldes colaborativos, sem briga, sem pressão, né, algo ali que as partes realmente se entendam, né, com um potencial, então, para manter uma boa relação e trocas futuras, né? Ou até mesmo ampliar o leque de negociações ali em benefício mútuo. Então, é importante verificar isso. Eu tenho interesse ainda nessa pessoa e continuar como meu cliente, então eu vou fazer um acordo de uma forma que fique bom para todos e não de uma forma impositiva, né? De uma pressão, algo assim, mais rude. Né? Então, quanto mais irrelevante, logicamente, for a continuidade de uma boa relação entre as partes, após o desfecho da negociação, mais próximo se estará diante de um modelo distributivo de negociação. Né? Então, pessoal, hoje eu queria falar mais nesse sentido, né? Dentro de negociação, para a gente entender qual o método mesmo a gente deve estar utilizando, né, para tentar uma negociação, as formas que eu posso utilizar, e na próxima aula a gente continua falando mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigada.